Contigo Sim, saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos então de sua novela Contigo Sim. Antes de continuarmos o nosso vídeo, já clica no gostei, assim vocês serão notificados de vídeos novos todos os dias, com spoiler, novidades, tudo exclusivo aqui no nosso canal. E também já clica no se inscreva também, assim se você não for um inscrito do nosso canal, e fique sabendo disso e muito mais a partir de agora. Antes de continuarmos aqui, me conta uma coisa, na opinião de vocês, o Geraldo combina mais com quem? Com a Adela ou com a Miss? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários e vamos agora para o capítulo de hoje de Contigo Sim. Geraldo chega em casa depois de um longo dia de trabalho e vai direto conversar com a Adela. Ele a convida então para ir comerem juntos, apesar que ele está vendo que ela está ocupada. Aí então a Adela diz que é melhor que não, porque outras pessoas, se referindo então àquela cena, sabe, de Mirtz então e ele, Geraldo, que dormiram juntos. Então, aí a Adela diz que é melhor não, eles não se envolverem muito para que as pessoas não comecem a julgar ou falar coisas que não existem. Geraldo diz que entende muito bem o pensamento dela, mas não deveria pensar assim, pois ele não se importa com essas outras pessoas no que ele acha ou deixa de achar. Ele sabe então que ela é uma pessoa digna e, enfim, ele ama os momentos que eles têm de conversa, de distração e de refeições juntos. Aí a Adela então fica ali parada olhando para ele e diz que na verdade ela não quer então ter que trocar então essa conexão que eles têm e acabar então que as coisas acabem ruim. E ela tem muita coisa também para fazer. Despista então a Adela um pouco machucada em achar que o Geraldo esteja então arrastando asas para a Miss, sendo que foi tudo uma jogada de cintura da Miss para afastar os dois. Geraldo sai todo destonteado então depois desse fora que a Adela dá então no Geraldo. Aí então ele vai pensativo. O que será que aconteceu? Quando de repente o Pablo se aproxima dele correndo e diz que tem uma senhora suspeita que ninguém sabe quem é, que está na redondeza então da mansão. Aí Geraldo disse ele sabe quem é, Pablo disse que não tem a menor ideia de quem seja. E então o Geraldo disse que caso essa mulher retorne ou eles vejam, chame então a polícia. Geraldo está muito tenso, mas não é com essa informação não, é com o fora que acabou de levar então de Adela. Aí então nós vemos então quem é essa mulher. É a Cândida, a mãe da Clarinha, gente. A gente sabe disso porque ela liga imediatamente para o Álvaro e pergunta onde é que ele está. E cadê a Clarinha? Eu quero ver ela. Aí Álvaro diz então para que ela não lhe estresse, para que não lhe perturbe. Tudo no momento certo, então as coisas acontecerão. Fala então o Álvaro para aquela senhora. Álvaro diz que está tendo um dia longo no trabalho e está muito ocupado e pede mais tempo então para a senhora para que possa resolver então essa situação. Aí ela diz que o que ela mais tem não é tempo, é o que ela menos tem é tempo. E que se ele não resolver essa situação logo, então o segredo deles então virá à tona para todos, porque não passa dessa noite. Ela irá então contar e desliga então o telefone na cara do Álvaro. Álvaro fica preocupado então com essa chantagem. Samantha está em seu escritório fazendo seu hobby, né? Tomando então bebidas com seu remedinho então. Aí então o Oscar chega e diz que ela não deveria estar tomando isso. Aí então a Samantha diz que ele não deveria se importar, nem muito menos ele é pago para isso. Aí então ele pergunta se ela mandou chamar. Ele diz que sim. Aí diz então que pede para que então ele entre no computador de Álvaro para investigar algumas coisas para ela. Ela então conta para ele então que o Álvaro está então agindo de forma suspeita. Ele está escondendo algo dela e ela não vai permitir então algo escondido sobre ela, uma mentira ou coisa assim. E pede então ao Oscar que invada então o computador de Álvaro para investigar alguma coisa sobre isso e que lhe conte logo. Ela quer seguir todos os passos então do Álvaro e investigar então a fundo tudo o que está acontecendo. Oscar diz então que ele pode também investigar o telefone. Aí então a Samantha diz que tudo quanto for conectado a Álvaro ela quer saber. Daí então o Oscar tem sua missão do dia, enquanto a Samantha enche a cara então. Álvaro chega cansado e com uma missão em mãos, ter que falar algo sobre aquela mulher e ninguém sabe ainda o que ele vai revelar nessa cena. Aí ele entra então no quarto da Clarinha e procura por ela. Clarinha, bate na porta, Clarinha, entra, olha e a menina não está lá. Ele fica então preocupado e quando ele olha para a cama, há um bilhete secreto lá. Ele então pega aquele bilhete, começa então a ler e o suspense começa a ficar no ar até mais ainda por causa da cara que ele faz.
Nisso vemos então que o Dário está trabalhando, levou o serviço para casa, quando alguém bate então em sua porta. Quando ele vai olhar quem é a Clarinha. Aí Clarinha diz que fugiu de casa porque veio para viver com ele, o que espanta então o Dário. Aí ela diz que veio então para ele. A Nelly está olhando alguns documentos então lá no hospital e está preocupada com as coisas que estão olhando lá. E preocupada com o Oscar, porque o Oscar pode estar então se envolvendo com coisas erradas, se misturando então com aquela Samantha, conversa então a enfermeira. Aí os dois continuam então com uma fofoca até que chega então no assunto de Ângela. Aí o rapaz fala para a Nelly, é uma pena, né, que a Ângela não tenha conseguido então revelar para o Leonardo algo que pudesse então parar o casamento deles de vez. Aí nisso, acho que o Leonardo ia passando por ali, que escuta então a conversa e chega perguntando aos dois ali qual seria então esse segredo que poderia então parar com o casamento dele, então com a Salma, que poderia então impedir então que o pior pudesse acontecer naquele momento. Então o pessoal ali fica então de cara no chão, sem saber o que contar para o doutor. A Ângela está fazendo as malas e decidida então a ir embora. A Adela chega então e vê a Ângela então com a mala lá amarrotada de roupa e pergunta o que fazes, filha? Aí então a Ângela então fala, mamãe, foi um grande erro vir morar nessa cidade, vamos voltar para Rio Grande del Vale, porque aqui não dá mais, todos os meus sonhos parecem estar engavetados numa gaveta que não consigo abrir, tudo parece estar dando errado em minha vida, então por favor vai pro teu quarto e arruma agora as malas, vamos viver uma outra vida, eu, você e nosso bebê, mamãe. Aí então a Adela pergunta, e a sua carreira? Aí então a Ângela fala que ali ela nunca vai conseguir dar a vida que ela quer então para a Adela e para o seu filho, porque tudo ali parece ser difícil. A Adela então fala que não consegue acreditar que a Ângela está se dando de convencida, ela não consegue acreditar que ela sempre foi uma pessoa determinada no que quer e agora está então entregando tudo assim aos seus problemas, querendo fugir da realidade. Então fala a Adela. Aí, então, a Adela pergunta o que é que está acontecendo de fato para a Ângela querer fugir, porque isso não faz o tipo de Ângela. Aí, Ângela diz que não está fugindo de nada, ela está enfrentando seus problemas de frente e que ela não vai desistir de sua carreira, ela pode voltar para a sua cidade e conseguir, então, terminar seus estudos lá e se formar, então, uma grande médica por lá mesmo. Aí, a Adela é bem esperta e fala, isso tem a ver com o que aconteceu ontem à noite, né? Aí, então, a Ângela diz que não. Isso porque a Samantha foi até a casa, então, de Ângela para, então, fazer com que ela falasse com a Adela para as duas irem embora de vez daquele lugar, ou então a Samantha entregaria a Adela à justiça porque ela está sendo procurada por um crime esse que a Adela não cometeu, mas a Samantha acredita fiamente que então a Adela cometeu isso. Então ela terá que provar na justiça atrás das grades então que é ou não inocente. A Adela tenta convencer a filha a não ir embora. Aí Ângela diz que está mais do que decidida e que elas vão embora. Isso é como um baque então em Adela, que fica olhando então para a Ângela, passando como um foguete em sua frente de um lado para o outro, fazendo então as malas. Leonardo insiste para que Nancy e o rapaz ali lhe conte o que realmente aconteceu no dia do seu casamento, que a Ângela quase impediu então o casamento. Aí o rapaz então diz para o Leonardo que ele não pode contar nada, quem deveria contar era a Ângela. Aí até que ele solta algumas coisas, né, que tanto o nome de Álvaro quanto de Samantha estão envolvidos nisso. A Nelly é mais esperta e diz então para o Leonardo que seria melhor ele procurar a Ângela para que ela mesma contasse para ele o que foi que aconteceu, para que não os metessem em problemas. Aí então o amigo deles fala então que esse seria o melhor conselho que a Nelly deu, que era o Leonardo fazer isso mesmo. Aí o Leonardo continua ali insistindo para descobrir que grande segredo é esse, até que então chega uma das enfermeiras para avisar para o Leonardo que chegaram duas pessoas muito feridas lá agora na emergência e que ele foi o nome então procurado para atender então esses pacientes. Leonardo não tem o que fazer a não ser ir lá para salvar as vidas. Aí a Nancy fecha então a porta e sai correndo. Dário diz para Clarinha que isso tudo é uma loucura o que ela está fazendo. Daqui a pouco Álvaro vai bater em sua porta e vai tentar lhe matar. Aí então a Clarinha diz que o que mais importa para ela é estar ali com ele. E pergunta se não era isso que ele queria. Aí então Dário diz que sim, ele queria isso mais do que nunca. Porém eles têm que fazer as coisas com calma, tudo pensado. Porque senão tanto Álvaro quanto o Geraldo vão cair em cima dele e vai dar tudo errado. Eles não vão conseguir seguir então com essa relação.
e pede então perdão por isso. Aí diz então que vai ligar para o irmão dela. Aí Clarinha diz que não quero que faça isso. Aí então o Dário diz que isso não está certo, ela não pode fazer isso, eles têm que manter essa relação bem segura e fazendo então as coisas certas, e pede então por favor que deixem então ele agir de maneira correta sobre isso. Álvaro está então lendo então a carta que Clarinha deixou. Ela começa então pedindo perdão a ele. Daí então Álvaro começa a ler. Álvaro, perdão. Eu sei que jamais estaria de acordo com essa minha relação com o Dário. Se na verdade me amas, como diz, deixe-me viver a minha vida como quero, com quem eu quero. Como irmão, você não pode impedir de ir ver Dário, nem pode dizer como eu posso viver minha relação com ele, porque até aqui você também não tem sido um bom exemplo. Por favor, compreendas, eu o amo com todo o meu ser. Fala então a Clarinha para o Álvaro, pensando então que o Álvaro é seu irmão, mas na verdade ele é o seu pai. Aí Álvaro começa a chorar muito diante de tudo isso. Dário tenta a todo custo convencer então a Clarinha para voltar para sua casa. Clarinha diz que não quer voltar porque Dário lhe prometeu, no caso Álvaro lhe prometeu que na manhã seguinte levaria ela para estudar no estrangeiro e ela não quer ir embora e deixar o Dário ali. Dário então promete a ela que ele vai lutar por esse amor, custe o que custar, vá falar com quem ele tenha que falar. Mas ele então pede a ela que tenha paciência. Ele não pode fazer as coisas erradas nesse momento, porque isso faria então ele perder ela. E que ele tem que andar com o pé no chão, na linha certa, para que eles possam então desfrutar desse amor. Ele não vai deixar que ninguém os separe e nem vai deixar que ela faça algo que não queira. E então ela promete a ela então que ela então volte para casa e seja um exemplo para então o Álvaro, que nesse momento não tem sido para ela. Clarinha diz que está segura de tudo que sente por ele, que a ama de verdade. Aí então o Dário diz que também a ama de verdade, que ela é uma pessoa muito especial para ele, que ele jamais conseguiria então ficar sem ela. Daí então os dois começam então a trocar juras de amor e declaração naquele momento. Dário realmente está apaixonado por Clarinha e Clarinha também por ele. Aí a Clarinha então quer fazer de tudo para que possa ter ele então em sua vida. Eles se dão então um grande abraço e os dois então novamente trocam juras de amor. Tanto ela como ele dizem então que se amam. Quando eles estão juntos, Álvaro chega então aos berros pedindo então para que abra a porta ou ele vai arrombar aquela porta. A Clarinha fica preocupada e pede para que o Dário não abra a porta. Aí Álvaro diz que vai sim abrir. Ele olha para ela enquanto ela então se levanta lentamente. Aí então ele vai até em direção à porta e pergunta se está pronto. Aí ela diz que sim. Aí nesse momento então o Álvaro vê que a Clarinha está lá. Pega então no pescoço então do Álvaro e fala: você está tentando seduzir a minha irmã? Aí então a Clarinha diz que está lá porque quer. Aí então Álvaro fala: você vai comigo agora nesse momento para a nossa casa agora. Aí Clarinha diz para Álvaro que ela não vai, ela vai ficar ali porque ela é de maior. Aí Álvaro fala então que esse desgraçado está tentando acabar com sua vida. Você não consegue ver isso? Aí Clarinha diz que não. A única pessoa que está tentando destruir com a vida dela é ele mesmo. Porque ele não está permitindo ela fazer as suas próprias escolhas, quebrar sua cara se assim for preciso. Mas ela precisa ficar ao lado de Dário porque ela o ama e essa é a decisão dele. Aí Dário então fica lá calado. Álvaro fala então que a Clarinha não conhece o Dário de verdade, que Dário é um homem mulherengo, mentiroso e começa a xingar com outros nomes também. A Clarinha diz que conhece perfeitamente o Dário e sabe que ele é um homem que mudou. Dário se aproxima então de Álvaro e fala que está lutando para ser um bom homem, para poder merecer então o amor de Clarinha. Aí Álvaro então diz para ele não se aproximar de sua irmã novamente, porque ele vai acabar com a vida dela. Dário então diz que ele não pode fazer isso com a Clarinha, ele não tem esse direito. Aí então Álvaro diz que não se importa com o que Dário diz, é do jeito que ele falar e pronto, e ele não quer saber mais nada dele. Aí então empurra Dário e fala: e você vai comigo agora, e vai então empurrando a Clarinha para ir embora. Álvaro então está muito irritado e está pronto para tudo, para acabar de vez com a vida do Dário. A Clarinha diz que ninguém a tira dali a não ser que ela mesmo queira. Dário então expulsa Álvaro de sua casa e manda então que ele vá embora agora mesmo. Clarinha fica muito nervosa olhando toda aquela situação. Álvaro então decide se retirar para o bem de Clarinha. Quando ele vai, fecha a porta com força. Clarinha então se refugia nos braços de Dário. Há uma investigação que envolve o nome de Adela. Longe daquilo ali, Ângela está dormindo com seu celular perto da cama e sua mala também.
A Adela está curiosa para saber o que de fato está fazendo então a Ângela querer sair então daquela cidade. Aí devagarzinho ela vai até o quarto então da Ângela e abre então a mala da filha para ver se encontra alguma coisa por lá. Ela coloca a mão então nas roupas e vai então investigando, olhando tudo por lá para ver se encontra então o que de fato está fazendo então a Ângela querer sair dali. Aí finalmente então ela encontra um livro. Nesse livro ela decide então seguir a sua intuição e abrir então. Quando ela olha, há um envelope lá dentro. Ela abre então a folha e lá está a foto de Adela com o nome Procurada. A Adela fica totalmente em choque e cai então a ficha de que sua filha está fazendo isso para salvar a sua vida. Leonardo chega cansado em casa e fica com pena da Salma, que preparou um belo de um jantar para os dois. Aí então ele pega um envelope que está então na mesa e fala: preparei essa ceia com todo o carinho e amor que tenho, um amor tão grande como o amor que você sente pela Ângela. Então desfrute então desse jantar. Fala então ela toda magoada porque o Leonardo não chegou a tempo para o jantar romântico que ela preparou. Ângela chega então em sua casa, lá no quarto, precisamente falando, para terminar então de finalizar a arrumar suas malas e também do bebê. Aí então ela está no telefone conversando com a Luz, dizendo que vai se despedir por telefone porque agora mesmo ela quer ir embora. Lá no quarto está a Adela bem lentamente arrumando as coisas. Aí Ângela pergunta então a Adela se ela já está com tudo pronto. Aí a Adela então vai levando tudo na conversa. Ela já sabe agora o motivo pela qual a Ângela está querendo fugir então dali. Mas ela não está confessando, pelo menos não agora de cara. Aí ela vai enrolando Ângela, dizendo que precisa então ir até seu trabalho para se despedir então dos amigos que fez lá e também do Geraldo. Ângela então diz que não tem esse tempo para isso, mas que ela poderia fazer isso outra hora e insiste então. Aí a Adela fala que ela precisa fazer isso. Ela quer então ir até lá para agradecer a todos por tudo que fizeram com ela. Ângela então diz que também irá ao hospital mais tarde e nisso as duas podem se encontrar, mas tem que ser rápido. Aí então a Adela pede para que a Ângela vá se despedir de Leonardo. Aí a Ângela diz que não, ela prefere não se despedir dele e começa então a chorar. A Adela tem um plano em sua mente. Ela vai então fazer algo que vai chocar todo mundo, mas fica até o final desse vídeo que eu vou te contar. Olha só, a Adela então pede para que a Ângela vá se despedir do Leonardo. Aí a Ângela fala: mamãe, como eu posso te despedir do grande amor de minha vida? Aí então a Adela diz para que ela vá confessar que se esse amor é para sempre, se esse amor é de verdade, é algo tão grande, ela não pode ir embora. Aí a Ângela começa a chorar sem fim. Aí a Adela então diz que quando um amor é tão grande assim, a gente deve lutar. Todos os caminhos que você tem leva justamente para o Leonardo. Então ela pede então para que ela vá lutar por esse amor. E diz que consegue entender profundamente a Ângela. Aí as duas se dão um grande abraço. Mal sabe a Ângela que a Adela tem um plano em mente e que ela está usando então esse plano agora para se despedir então da Ângela. A Adela então vai até a casa do Geraldo. Chegando lá, ela ainda escuta o finalzinho da conversa quando a Mirtz pede então para ir comer com o Geraldo. Geraldo diz que não porque ele não tem tempo agora, ele precisa ir para o hospital. Aí então, quando a Adela chega, ele pergunta a ela se está tudo bem. Aí então a Mirtz se envolve na conversa que nem foi chamada e pergunta o que ela faz ali. Aí então a Adela pergunta a Geraldo se pode então conversar com ele agora. Geraldo diz que agora ele não tem tempo, ele precisa sair para o hospital. Fala ele com um sorriso já voando nas nuvens de tão apaixonado que ele está então por Adela. Aí a Adela diz que o que ela tem para conversar com ele é urgente e que precisa ser agora. Aí então ela já começa a adiantar o assunto, que ela não pode mais continuar trabalhando ali com o Geraldo. Mirtz, que está do lado, já coloca então um sorriso na cara. Aí Geraldo fala que isso não pode ser. O que fazes você querer ir embora assim? Fala ele muito angustiado. Aí então a Adela diz que é os sonhos de sua filha, que hoje mesmo tanto ela quanto a Ângela partirão então para poder regressar então àquela cidade e poder então lutar pelos sonhos de sua filha. Geraldo diz que isso não é razão para isso, pois a Ângela já está conseguindo vencer na vida ali e o que depender dele, ele estará então disponível sempre para a filha dela também, para poder então conseguir conquistar o que ela realmente quer nessa vida. Então a Adela começa então a despistar cada vez mais o Geraldo.
Geraldo só falta implorar, então, para que a Adela fique ali. A Adela fica com um olhar muito triste, olhando então para o Geraldo, dizendo que inevitavelmente ela não poderá ficar por lá. Daí então ela toca em seu ombro e vai embora. O Geraldo realmente está muito angustiado por isso. Aí quando ele vai seguir então a Adela, então a Mitz pede para que ele não vá atrás de Adela, porque pessoas como a Adela e a Ângela são pessoas ingratas. Aí então o Geraldo diz que não gosta do jeito que a Mitz pensa e que, por favor, respeite meus pensamentos e em relação às amizades que eu tenho. E então ele se retira dali, ficando com raiva então das piadinhas da Mitz. Ângela também se despede de Geraldo com um grande abraço e deixa ele chorando. Ele chama então Ângela de filha e diz que estará lá para ela sempre que precisar, como um pai. Sem saber do que está acontecendo ali, a Adela então vai até a polícia para se entregar. Ela então pega os papéis onde tem o nome lá de procurada e entrega então ao policial que está lá e diz: vim me entregar. Veja, aí mostra o papel. Vim me entregar então por esse delito aqui. Gente, tá tenso, viu? Contigo sim? Cola com a gente, se inscreve no nosso canal, vem saber disso e muito mais todos os dias aqui conosco. Se por acaso você ainda não for um inscrito do nosso canal, clica aqui no se inscreva e se você ainda não deixou o seu gostei no vídeo, clique aqui no gostei também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do resumo de hoje. Fica com a gente que ainda vem muita novidade por aí. Não se esquece de nos contar também de onde você está nos acompanhando.